Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 10, 46. Aleluia. É uma mensagem que já foi pregada aqui não sei quantas vezes, mas cada vez Deus fala conosco de uma maneira, né? Marcos 10, 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Glória a Deus, Pai de poder, Deus de misericórdia. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Pai. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo, Pai. Usa-me conforme a Tua vontade. Não porque eu mereça, mas é porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é o Deus poderoso. É o Deus que faz milagres. É o Deus que dá vitória. É esse Deus que nós servimos. É por causa deste Deus que nós estamos aqui agora. Ó Deus, leva-nos, Pai, ao Teu trono nesta noite. E fala conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. A cura de Bartimeu. Bartimeu era um cego que vivia na estrada pedindo esmola. Ele usava uma capa, que só aquela capa identificava que a pessoa era um cego, um pedinte. Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar. E as pessoas queriam que ele calasse a boca. Muitas vezes, irmão, o diabo quer que nós calamos a nossa boca. Ele não quer que nós creiamos. Ele não quer que a gente tenha esperança. Mas ele quer trazer dúvidas, trazer engano e fechar os nossos lábios. Mas nós temos que crer naquilo que é poderoso, naquilo que é maravilhoso e que veio para nos salvar, mas não só para nos salvar, para nos curar, nos libertar e nos dar vitória. É esse Deus que nós servimos. Não é um Deus de barro, não é um Deus de madeira, mas é um Deus vivo. Ele não está para que a gente o veja, mas Ele está dentro de nós. Nós o sentimos que Ele está dentro de nós. E que nós adoramos a este Deus vivo, a esse Deus poderoso que faz todas as coisas. E quando o povo falava com aquele cego, cala a boca, você está perturbando, cala a boca, mas ele gritava mais. E Jesus, ouvindo, disse:
Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançou de si a capa, levantou-se de um só salto e foi ter com Jesus. Nós precisamos lançar de nós a capa da incredulidade, a capa de fazermos coisas e esconder. Nós temos que tirar a capa. Deixa Deus nos limpar. Deixa que Deus faça uma grande obra em nós, para que possamos realmente ser servos, obedientes à palavra de Deus, humildes e santos, porque é isso que Ele quer de nós. Deus não veio aqui para nos dar riqueza. Ele veio aqui para nos salvar, para nos libertar e para nos abençoar para seguir o caminho. Mas Ele também dá riquezas. A palavra de Deus diz: se tu estiver em mim e eu em ti, tudo que pedir eu farei. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que dá vitória. Irmãos, eu digo isso porque eu já vivi isso. Meu esposo, meu filho, eram escravos do diabo. Meu filho, um drogado, um ladrão. E Deus fez uma limpeza, limpou, tirou aquela capa suja, me deu uma capa limpa. E aonde existe o pecado, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos usa com mais poder ainda. Porque aonde há pecado, a abundância de Deus é muito maior. Por isso é que nós agradecemos a Deus. Quantos irmãos nascem na igreja, crescem na igreja, casam-se na igreja, mas não têm fé. Não vê a operação de Deus na vida deles. Mas nós precisamos crer. Crer no impossível. Crer nesse Deus que nós não vemos, mas que nós sentimos no nosso coração. Que nós sentimos na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso. E Bartimeu arrancou a capa. Aquela capa o impedia de chegar até Jesus. Aquela capa era a capa da incredulidade. Era a capa do pecado. Era a capa que fazia ele se sentir o pequeninho, o menor dos homens. Mas quando ele jogou a capa fora, chegou diante de Jesus. E Jesus lhe disse, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Muitas vezes nós falamos: Jesus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Não, Ele quer que a gente fale o que nós precisamos. Ele quer que a gente conta para Ele o que é que está nos perturbando, o que é que nós necessitamos para que Ele nos limpe, para que nós possamos jogar a capa fora e seguir a Jesus, sem nada para nos impedir, porque Ele é tudo. Ele é o Deus vivo, o Deus poderoso, aquele que pode nos dar vitória. É impossível. Eu fico pensando nessas pessoas que se diz ateu, que faz tanta coisa errada. Eu acho que é impossível a gente viver sem Cristo.
é uma pessoa muito vazia, muito pobre, muito necessitada. Porque ela não tem o amor de Deus, que é a coisa melhor e maior que nós temos. Nós somos o povo mais rico do mundo. Quantos têm medo de sair na rua? Porque a nossa cidade está um caos. Mas nós temos Jesus, nós vamos para a igreja, nós voltamos para a nossa casa, porque o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que o amam. Aleluia! E nos guarda e nos protege, irmãos. E nada, nem ninguém pode nos atingir. Mas para isso, é preciso de fé. Quando eu enfrentei minha cunhada com aquele revólver no meu peito, a Lourdes corre, eu ia correr. Mas o Senhor falou comigo, se você correr, você nunca mais vai ter coragem de enfrentar o diabo. E eu resisti o diabo. E a palavra de Deus disse, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E acontece que aquele revólver não pôde soltar aquela bala no meu peito. Porque eu acreditei no Deus que eu sirvo. Por isso nós temos que confiar nesse Deus, irmãos. Eu já enfrentei endemoniado com tesoura, com espeto, com cadeira para jogar em mim. Mas eu nunca temi, porque eu sei em quem eu tenho crido. E que Ele é poderoso para nos dar vitória. Ele jamais nos deixará envergonhados. Vale a pena crer nesse Deus. Vale a pena, meus irmãos, deixar as coisas do mundo para servir esse Deus poderoso. Ele salva, Ele cura, Ele liberta e dá vitória. Vamos servir a Ele. Vamos viver com Cristo. Vamos ser fiéis a Ele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Esta promessa de Jesus. Por isso, quando morre um familiar nosso, uma pessoa que nós amamos muito, nós conformamos quando ela é servo de Deus. Porque nós sabemos que Ele está melhor do que nós. Nós sabemos para onde Ele foi. E que Ele está lá, junto do Pai. Isto é muito importante. Morrer com Cristo é ganho, como diz Paulo. Por isso, irmãos, vamos ser fiel até a morte. Porque Ele é justo, Ele é poderoso e Ele nos dará a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. E esse cego, ele acreditou que Jesus podia curá-lo. Que Jesus podia libertá-lo. Então, nós temos que crer que Jesus está aqui. E que Ele é poderoso para nos dar vitória. Uma vez, o Júnior estava sumido, e eu desci essa rua aqui, para ir lá na casa de um amigo dele, perguntar por ele. E quando eu desci à noite, sozinha, de repente um homem pulou da árvore, quase em cima de mim. Veio para o meu lado. Eu assustei tanto que levantei minha mão e falei, em nome de Jesus, sai! O homem saiu correndo, desceu a avenida numa disparada tremenda. Porque o nome de Jesus tem poder. É esse Deus que nós temos. Nós confiamos. Por isso, nós não temos que temer. Nós só temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Aleluia. Marcos 11, 20, diz assim, o poder da fé. Passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se
falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Nós temos que tirar o monte da incredulidade, o monte das coisas que nos separam de Deus. E vamos ser fiel. Eu já contei aqui a história de uma senhora que foi para a igreja com o netinho dela. Ela tinha um papo. Naquela época, há alguns tempos atrás, a gente via muitas pessoas, né, com papo. E o pastor chamou lá na frente e disse que ia orar e Deus ia curar. E ela falou para o netinho dela: olha, eu vou lá, que Deus vai tirar esse papo. E ela foi. E no outro dia cedo, o menino levantou e foi lá no quarto da avó. Falou: vó, olha o seu papo aí. Ela falou: eu não tenho papo. No outro dia, a mesma coisa. Aí um dia chegou: vó, uai, cadê seu papo? Sumiu. Então, irmãos, o inimigo quer nos fazer não acreditar, quer trazer dúvidas. Deus podia ter curado ela naquela hora, mas Ele não o fez. Permitiu que ela ficasse com aquele papo muitos dias. E o menininho todo dia ia lá ver, até que ele viu que tinha sumido. Por isso, nós temos que crer, mesmo que tudo pareça impossível. Porque quando Deus nos promete algo, o diabo vem para fazer tudo o contrário. Para a gente pensar: Deus prometeu, mas não fez. Deus não cumpriu aquilo que Ele me prometeu. Mas nós podemos ter certeza que o nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Talvez Ele não cumpra na nossa hora, Ele vai cumprir na hora dEle. Eu já disse também que uma vez em Belém, era naquela festa do Ciro, não sei como, e estava cheia a cidade de pessoas. E eu estava na nossa casa, onde nós tínhamos um depósito de roupa, e eu mais minha irmã descemos de ônibus lá para a cidade. Falei: não vamos de carro, porque o movimento é muito grande. E na volta, irmãos, cortaram a minha bolsa e tiraram minha carteira. E quando eu cheguei lá, eu disse para ela: vamos comprar um refrigerante. Quando eu abri minha bolsa, minha carteira não estava. Falei: Jesus, pus a mão na cabeça, porque eu tinha naquela carteira muitos cheques que eu recebi das pessoas que estavam nos devendo. Eu comecei a andar na garagem com a mão na cabeça e orando. E ela chegou em mim e disse: eu não entendo, você fica aqui, vai orar, vai orar, vai orar. Cadê esse Deus que deixou isso acontecer com você? Falei: cala a boca. Ela é mais velha do que eu. Eu disse: cala a boca. E chegou umas pessoas, uns crentes, para ver roupa, e eu fui atender. No outro dia cedo, eu pedi para o nosso funcionário botar no rádio que quem achasse a minha carteira, que eu ia dar uma gratificação. Ali estavam todos os meus documentos, talão de cheque, cartões. E fui para Castanhal para sustar o cheque maior. O cheque naquela época era 20 mil. Naquele tempo era muito dinheiro. Quando eu cheguei lá, o gerente disse: a senhora tem que ir na delegacia, fazer ocorrência e trazer aqui. Eu disse: vou-me embora,
Porque enquanto eu faço tudo isso, eu já veio aqui e descontou o cheque. Vou confiar em Deus. E voltamos para Belém. Isso já estava de tarde, bem à tardezinha. E quando nós chegamos, o rapaz que trabalhava para nós disse, olha, ligaram aqui que acharam a carteira da senhora, que está indo no lugar tal. E eu, mas minha irmã, pegamos o carro e fomos. Chegou lá, não desceu do carro. Era uma chácara cheia de árvores. Eu disse, entrei, já estava de noite, as luzes acesas. Tinha um corredor comprido, eu fui por aquele corredor. Lá na frente, uma sala muito grande, com a porta aberta. Quando eu entrei, um homem muito forte ficou na porta. E tinha um senhor sentado numa mesa. Aí eu disse para ele, eu vim buscar a minha carteira. Ele disse, o que tinha na sua carteira? Eu fui falando. Aí ele disse, um menino aqui achou a carteira e trouxe para nós. Ele não achou, foi ele que abriu, que cortou minha bolsa. E era um centro espírita, mas eu me arrepiava toda. Eu tratei de dar para ele um cheque e peguei minha carteira, não olhei nem quem estava dentro. Queria sair dali. E saí, entrei no carro, e abri a minha carteira, tudo estava lá dentro. Eles não tiraram nada. Então, irmãos, esse Deus que nós servimos. Se eu murmurasse, se eu tivesse falado junto com ela, Deus não teria me dado a vitória. Mas como eu criei no meu Deus, Ele me deu vitória. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Um dia eu desci do carro, estava com a bolsa no colo. E ela caiu, eu não vi a carteira. E no outro dia eu vim para cá de manhã, estava aqui orando com as irmãs, chegou um catador de latinha e falou assim, quem é Eleusa? Eu falei, sou eu. Aí eu achei essa bolsa ali na porta, estava até cheia de água, né, por causa do orvalho. E eu peguei e falei, nossa, nem sabia que eu tinha perdido. Aquele homem podia ter ficado com a minha carteira, tinha muito dinheiro, tinha um talão de cheque, tinha cartões. Ele pegou minha bolsa e me entregou. Eu abri a minha carteira, tirei naquela época R$50 e dei para ele. Ele saiu todo feliz. Não foi ele que veio trazer minha carteira, foi Deus que fez ele vir trazer a minha carteira. Porque Deus inquieta a pessoa. Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Então, meus irmãos, esse Deus que nós servimos é um Deus que é capaz de transportar montes. É um Deus que é capaz de fazer milagres muito grandes. Basta crer. Ele diz que tudo é possível aquele que crê. Então nós temos que crer. Quando Deus fala, Ele faz. Por isso que nós temos que ter fé. Eu sempre peço a Deus para aumentar a minha fé. Porque é muito importante. Nós vivemos pela fé. Eu não me preocupo com o dia da manhã. O dia da manhã não me pertence. Quantas pessoas que perdem noite de sono, porque acham que amanhã vai acontecer isso, aquilo e aquilo. Às vezes não acontece nada. Ela perdeu o sono dela à toa. Então, nós temos que acreditar nesse Deus. Entrega e descansa. A palavra diz, entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Nós não precisamos perturbar. Irmãos, eu estava com câncer. Eu até esqueci que eu estava com câncer. Fazendo a obra de Deus. E as pessoas às vezes ficavam me olhando, eu pensava, o que será? Depois que eu lembrava, é porque eu estou com câncer. Mas eu estava na mão do Senhor. Se Ele me levasse, amém. Se eu ficasse, amém. Porque
Ele é o dono da minha vida. Eu sei que Ele é poderoso para nos curar, para nos libertar e para dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. Fé com todo o coração. A fé com todo o coração também leva à alegria. Jesus incentivou os seus discípulos a orarem com fé, dizendo: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24. A alegria é mais do que um sentimento passageiro. A palavra grega para alegria é relacionada com a palavra graça. As ideias são inseparáveis. Quando aplicamos a fé, a alegria é um sentido duradouro de bem-estar, de satisfação, baseados na graça de Deus, ao invés das circunstâncias atuais. Quando a Bíblia desafia os homens e mulheres a crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal, ela requer uma fé que satisfaz o intelecto, as emoções, a vontade. A fé é mais do que concordar com os fatos do Evangelho ou o conteúdo de uma crença. A fé exige de nós emoções. Ao mesmo tempo, a fé satisfaz as nossas mais profundas emoções. Por isso, que a palavra diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso nós temos que ter fé. Ainda que tudo pareça impossível, vamos crer. Porque o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passa. Nós vemos a Bíblia um dos livros mais antigos do mundo. Mas ela relata até o final dos tempos. Nunca foi um livro ultrapassado. Ela está sempre em evidência, mostrando para nós o que vai acontecer, o que já aconteceu e o que tem acontecido. Nós temos que crer. Aleluia. Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, é perdoando que se é perdoado. Nós não podemos guardar mágoa, tristeza no nosso coração. As pessoas às vezes nos fazem mal, mas nós temos que perdoar. Às vezes Deus permite para ver se nós realmente temos um coração voltado para Ele. Deus permite que as pessoas nos humilhem, permite que as pessoas nos maltratem. Mas Ele é poderoso para nos dar vitória. Uma vez, uma médica era da igreja. Aí Deus mandou falar umas verdades para ela. Eu amava aquela irmã. Mas eu falei, Deus mandou, eu falei. E ela saiu daqui com raiva de mim. Passou uns tempos, eu sempre orando por ela.
Eu estava lá no fundo, ela sentou aqui quando terminou a escola dominical. Eu vim e ela estava aqui. Eu disse, irmã, eu estava com tanta saudade de você. Quis abraçá-la, mas ela não permitiu. Continuou sentada. Eu sentei perto dela. Ela disse, olha, eu aprendi a fazer libertação. Eu fiz curso para fazer libertação. Libertação não é igual a senhora faz, não. É muito diferente. Aí eu disse, que bom, minha irmã, que você teve a oportunidade de aprender. Eu não tive. Eu faço libertação por orientação do Senhor. Mas eu não tive a oportunidade de estudar sobre libertação, de fazer curso. Aí ela disse, eu vim aqui para pedir para a senhora, vou trazer fulano aqui, para a senhora pedir perdão para ele. Porque ele vai nas igrejas e não para, acha que todo pastor é igual a senhora. Quer dizer, né, que eu sou muito ruim. Aí, eu só ri e disse para ela, pode trazer. Eu peço perdão para ele. Só que eu não retiro o que eu falei. Porque eu falei a verdade, minha irmã. Mas para mim pedir perdão é a coisa mais fácil do mundo. Eu não tenho resistência para pedir perdão. E ela falou, mas a senhora tem que pedir perdão e falar que retira tudo que a senhora falou. Eu falei, não, isso eu não faço não. Porque o que eu falei foi o que o Senhor mandou falar. Eu não me arrependi de ter falado. Mas eu fiquei muito triste, porque você ficou com raiva de mim. Ela foi embora e nunca mais voltou aqui. Pouco tempo, a Edma encontrou com ela no Carrefour. E ela disse, olha, eu tenho tanta saudade da irmã Eleusa, mas eu tenho vergonha de ir lá. Eu falei para ele, vou falar para ela que a minha porta está aberta. Que eu amo aquela vida. E se ela vier, eu vou recebê-la com todo o amor. Porque eu já esqueci aquilo. Passado é passado. Quem vive de passado é museu. Nós não. Nós temos que largar para lá, esquecer, perdoar, limpar nosso coração. Porque quando nós temos mágoa de alguém, nós seguramos aquela pessoa na nossa mão. Ela não rompe, nem nós. Acontece tanta coisa ruim com a gente. Mas quando nós liberamos o perdão, perdoando de verdade, não é só de boca, é do coração. Você libera aquela pessoa e você também é liberado. Quanta coisa ruim acontece com a gente quando a gente não perdoa. Quando a gente guarda mágoa. Eu perdoei, mas não quero nem ver. Fica para lá. Está errado, irmãos. Jesus nos perdoa toda hora de tanta coisa que nós fazemos. E se ele falasse para nós, eu te perdoo, mas fica para lá, não quero te ver. O que seria de nós? Mas ele nos perdoa, põe a nossa cabeça no colo dele e fala conosco, nos dá carinho, nos dá esperança, nos dá satisfação. Então, esse Deus que nós servimos, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa. Porque, irmão, se ele não nos perdoasse, o que seria de nós? Nós somos, como diz o pastor Júnior, encardido. Nós somos más de nascença. Mas o Senhor é o Deus que perdoa. É o Deus que dá vitória. Por isso nós temos que abrir a nossa boca e falar com Deus. E pedir para Deus. Pedir perdão pelos nossos pecados. E depois chegar à presença dele. Porque ele é santo.
Ele é poderoso. E Ele é maravilhoso. Irmãos, minha filha tem uma preocupação comigo dormir sozinha na minha casa. Fala para ela, não estou sozinha. O anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que o amam. Oh, minha filha, se eu pudesse ver as coisas espirituais, nossa casa é cercada de anjos para nos proteger, para nos guardar. Por isso nós temos que confiar que Deus está nos protegendo, nos guardando, nos dando vitória, né? Então, é esse Deus que nós servimos. Se fosse um Deus qualquer, não vale a pena servir. Mas é um Deus vivo, poderoso, que perdoa, que cura, que dá vitória. É esse Deus que nós servimos. Por isso, nós temos que louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de conhecê-lo, de tê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é dono da nossa vida. Ele é tudo para nós.